Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar de normalização de bancos de dados. Bom, para iniciar essa aula, eu gostaria de recapitular o que a gente viu lá na terceira aula no modelo relacional, né, sobre as restrições de integridade, né, antes da gente começar a falar de normalização. Bom, a gente viu na terceira aula que as restrições de integridade são regras, né, que nós aplicamos nas tabelas do banco de dados que garantem que os dados armazenados nas tabelas eles sejam íntegros, né, e representem fielmente o que o cliente deseja armazenar, né? Que se você construir um banco de dados sem restrições de integridade, esse banco de dados possivelmente vai fornecer informações inconsistentes para você, representando duplicidade de dados, dados perdidos, dados sem vínculos, e isso com certeza vai representar uma falha grave, né? Então as restrições de integridade do modelo relacional, né, no momento de você modelar um banco, elas são extremamente importantes que você analise todas as questões de chaves estrangeiras, para que você não venha ter um problema futuro com essa base de dados, né? Nós vimos então nessa aula que existem três restrições de integridade. A primeira, a restrição de unicidade de chave, né? Que, ou seja, toda tabela ela precisa ter uma chave primária, que é um atributo ou são atributos, no caso de chave compostas, que identificam unicamente um registro daquela tabela. A restrição de integridade de entidade, que ela diz que esse atributo chave primária ele nunca pode ser nulo, sempre deve existir um valor. E as restrições de integridade referencial são as chaves estrangeiras, né, que são referência para uma outra tabela. Correto? Então, pessoal, é tão importante essa questão das restrições de integridade, né, no momento de você modelar um banco de dados, que, né, como diz esse slide, um banco de dados bem projetado, onde o analista ele fez o modelo de entidade de relacionamento de forma adequada junto ao seu cliente, analisando item por item, e através do modelo de entidade de relacionamento ele fez um mapeamento para o banco de dados corretamente, né, considerando todas as restrições de integridade, chaves primárias, chaves estrangeiras. Esse banco de dados dificilmente no futuro resultará em problemas de integridade, né, em problemas de duplicidade de dados, de relatórios inconsistentes, né? Então nós dizemos que esse banco de dados é um banco de dados normalizado, porque ele foi construído de acordo com as restrições de integridade do modelo relacional, e o mapeamento, o modelo entidade de relacionamento, o diagrama, a modelagem foi feita adequadamente, analisando todas as cardinalidades dos relacionamentos entre entidades. Então esse banco é um banco normalizado. E um banco normalizado é um banco que não vai te dar problemas no futuro, correto? De dados duplicados, né, de relatórios inconsistentes, de relacionamentos mal feitos, né? Mas, né, você como um profissional de banco de dados, você nem sempre você vai criar bancos de dados, né, do zero, né? Porque se você for criar um banco de dados do zero e levar em conta todas essas considerações que nós vimos aprendendo ao longo das aulas de boa modelagem de dados, mapeamento do modelo relacional respeitando chaves primárias, chaves estrangeiras, você vai ter um banco de dados consistente. Mas nem sempre você vai lidar com só os bancos que você cria. Possivelmente, na grande maioria das vezes, você vai lidar com bancos de dados que já estão prontos, né? Bancos de dados que já existem, que foram criados por outros profissionais, bancos de dados que já estão em produção em determinadas empresas, e você possivelmente vai se deparar com problemas, né? Então, como se diz esse slide, quando você se deparar com um banco de dados pronto,
né, onde o seu cliente relata para você que ele vem apresentando problemas das informações, os relatórios estão inconsistentes, os dados estão todos duplicados, as vendas estão duplicando nos relatórios, os valores não condizem com a realidade e o seu cliente, né, ele está descontente com as informações que o sistema vem apresentando. E você inevitavelmente vai ter que analisar o banco de dados para ver o que está acontecendo, né? Que possivelmente o profissional que criou esse banco de dados não fez uma análise correta, né? Na hora de fazer a modelagem, não respeitou as cardinalidades, né? Ou não respeitou as restrições de integridade, não criou as chaves da forma correta e inevitavelmente esse banco vai apresentar problemas. E você, como um profissional de banco de dados, você vai ter que analisar isso e resolver esse problema para o seu cliente. Perfeito? Então é isso que a teoria de normalização de banco ela vem trazer para nós, né? Como você resolver um banco de dados que não está normalizado, né? Primeiro, que é um banco de dados normalizado, né? Mas eu volto a repetir, né? Se você criou seu banco de dados respeitando a modelagem, respeitando o mapeamento do modelo relacional, esses problemas de normalização não vão existir. O seu banco de dados vai estar normalizado. A gente vai ver agora no decorrer da aula isso, ok? Então, o que são as formas normais, né? Na normalização nós chamamos de formas normais para serem aplicadas em tabelas de banco de dados. Então, ele é um processo a partir do qual se aplicam regras a todas as tabelas do banco de dados, né, com o objetivo de evitar falhas no projeto, como redundância de dados ou informações inconsistentes. Né? E existem 3 formas normais principais na literatura, né, que são chamadas de primeira forma normal, segunda forma normal, terceira forma normal, né, onde você vai analisar cada tabela do seu banco de dados, vai fazer uma análise minuciosa e vai ver se essa tabela ela atende a essas 3 formas normais, né, no conceito de normalização de tabelas de banco de dados. Então, pessoal, vamos lá entender cada forma normal, né, as 3 formas normais. Então, a primeira forma normal, a gente vai usar aqui como modelo, eu vou usar aquela modelagem da escola, né, que é uma modelagem que a gente já vem vindo trabalhando com ela, então fica mais fácil vocês entenderem os conceitos das formas normais. Então, vamos entender a primeira forma normal. A definição é que, né, qual que é a definição da literatura? Que todo atributo de uma tabela ele deve representar uma única informação. Um único atributo, né, ele não pode representar um conjunto de informações. Não há essa possibilidade de um único atributo representar um conjunto de informações, né? Então, aqui como exemplo, para ilustrar essa primeira forma normal, nós temos aqui, né, que um curso, a entidade curso, um curso contém muitos alunos, né, e um aluno está vinculado a um curso, perfeito? Aí, suponhamos que o projetista do banco de dados, ele foi criar a tabela curso, né, e ele criou os seguintes atributos. Coluna sigla, que é a chave primária dessa tabela, coluna nome do curso, né, sigla do curso, nome do curso, e criou um atributo chamado alunos, né, que um curso contém muitos alunos. Isso é impossível, né? Se o projetista criar um atributo chamado alunos, né, o que é o conceito de alunos dentro de curso? Que um curso tem um conjunto de alunos vinculados a esse curso. É impossível um único atributo representar um conjunto de alunos. Então, como está dizendo que isso aqui, ou seja, se você se deparar com isso, essa tabela curso já não está na primeira forma normal. Então, o que a primeira forma normal diz, né? Nesses casos, ela estabelece que deve ser criada uma nova tabela para o atributo com um conjunto de informações,
criando uma chave estrangeira para a tabela original. Então, onde você tinha aqui a tabela curso com o atributo alunos, isso vai se transformar na tabela curso. Você vai tirar esse atributo alunos, perfeito, que representa um conjunto de registros, de informações, e você vai transformar isso numa nova tabela, que seria a tabela aluno. E nessa tabela aluno você vai colocar uma chave estrangeira para a tabela original, que é a tabela curso. Perfeito? Então, pessoal, essa primeira forma normal, o que ela vem dizer para a gente, né? É as regrinhas de mapeamento que nós vimos na aula passada, né? Que é o mapeamento de 1 para N. Uma vez que você tem um relacionamento de 1 para N, na entidade de cardinalidade N, você coloca o atributo de chave estrangeira para a entidade de cardinalidade 1. Né? Então, o que nós podemos concluir já na primeira forma normal? Que o projetista, o analista do banco de dados que foi criar essa tabela curso, ele não seguiu as regras de mapeamento, né? Então, a primeira forma normal vem para estabelecer isso, ou seja, ele tentou fazer um vínculo, né, numa mesma tabela com um conjunto de informações alunos, e isso é impossível. Então, você tem que ter a tabela aluno, uma tabela específica aluno, né, com matrícula e nome, e uma referência para essa tabela original, então, que é a regra de mapeamento vem dizer para nós do relacionamento 1 para N. Perfeito? A segunda forma normal, né, o que ela diz para nós? Primeira coisa, para uma tabela estar na segunda forma normal, é necessário que ela também já esteja na primeira forma normal. Ou seja, que ela não tenha o problema mostrado do exercício anterior, certo? Segunda dica. A segunda forma normal, geralmente ela é aplicada a tabelas de relacionamento, né, de N para N, que são tabelas que possuem chave composta. Perfeito? Nós vimos na aula passada que os relacionamentos de N para N, eles geram uma nova tabela, e essa nova tabela, a chave primária dela vai ser composta pelos dois atributos de relacionamento, né? Perfeito? Então, qual que é a definição da segunda forma normal? Todos os atributos dessa tabela que não são chave primária, não fazem parte da chave primária, eles devem depender exclusivamente de toda a chave e não apenas de parte dela. As definições elas são um pouco difíceis de entender, mas ficam fáceis quando a gente vê um exemplo, né? Então vamos para o exemplo. Então nós vamos pegar lá na nossa modelagem de escola o relacionamento entre a entidade curso e a entidade disciplina, né? É um relacionamento de muitos para muitos, né? Onde um curso possui muitas disciplinas e uma mesma disciplina está vinculado a muitos cursos. Pode estar vinculado a muitos cursos, e aqui a gente tem um atributo de relacionamento que é o período ofertado, né? Então nós temos o que esse relacionamento ele gerou para nós? Gerou uma nova tabela, perfeito? Que é a tabela curso disciplina, como nós vimos na aula anterior, né? E essa tabela ela tem como chave primária as chaves das tabelas relacionadas. Então tem aqui curso sigla e disciplina sigla. Então essas duas chaves das tabelas relacionadas elas compõem a chave primária dessa tabela de relacionamento. E como atributo, né, nós temos o atributo do relacionamento, que é o período ofertado. E por uma falha de projeto, o projetista me coloca nessa tabela o atributo disciplina nome. Aí, o que é a regra da segunda forma normal? Ela diz pra gente. Nessas tabelas de relacionamento, né, onde você tem uma chave composta, ou seja, a chave primária ela é composta por mais de um atributo,
né? No caso aqui, curso, sigla, disciplina, sigla, você não pode ter atributos nessa tabela que dizem respeito somente a uma parte da chave, ou seja, a uma das chaves. No caso, se você analisar friamente, o nome da disciplina é um atributo, é uma informação que está vinculada somente à disciplina. Nada tem a ver o nome da disciplina com o curso, né? É uma informação que não está inerente ao curso. Então, é uma informação que ela não está vinculada a toda a chave da tabela. Ela está vinculada somente à disciplina, uma informação de disciplina, né? Agora, o período ofertado, né, como nós vimos, é um atributo do relacionamento, porque período ofertada quer dizer que aquela disciplina foi ofertada naquele curso em tal período. Então, fica claro para a gente entender que é um atributo do relacionamento. Não é um atributo vinculado somente à disciplina, não é um atributo vinculado somente a curso, né? Porque senão, se fosse vinculado somente a curso, todo curso, né, toda disciplina em um curso seria ofertada em um único período. Se fosse um atributo de disciplina, em todo curso que aquela disciplina é ofertada, ela vai ser ofertada no mesmo período. Não, então é um atributo do relacionamento, é um atributo que diz respeito àquele curso, àquela disciplina, né? Agora, o nome da disciplina é uma informação que está vinculada somente à disciplina, como nós já estamos vendo ao longo das aulas, para quem está acompanhando todas as aulas, né? Então, como diz aqui no slide, o atributo disciplina, nome, está vinculado somente à chave disciplina sigla. É um atributo que não está vinculado a curso sigla, então não faz sentido esse atributo estar nessa tabela. O que a segunda forma normal ela diz para a gente? Que nesses casos, né, ela estabelece que deve ser criada uma nova tabela somente para estes atributos referentes a uma única chave. Esta chave deve ser a chave primária da nova tabela, né? Vamos entender na prática. Então, nesse caso aqui, onde nós tínhamos esse atributo disciplina, nome, o que a teoria, a literatura diz? Você tem que criar uma nova tabela para essa informação, né? Onde a chave primária dessa nova tabela, ela vai ser a chave primária, vai ser o atributo composto aqui dessa chave composta que está diretamente relacionado com esse atributo, né? Que no caso disciplina sigla. Então, ou seja, o analista que projetou esse banco, ele deveria ter criado uma tabela disciplina, né? Onde a sigla da disciplina fosse a chave primária e o nome aqui, e nessa tabela de relacionamento, você teria aqui somente a referência para essa tabela disciplina, né? Então, o que nós estamos vendo aqui mais uma vez, né? Volto a frisar. As formas normais, essa aula de hoje, as formas normais, elas são aplicadas para aqueles bancos de dados que não foram criados seguindo todas as regras que nós apresentamos nas últimas aulas, né? Principalmente a aula de mapeamento, que foi a aula passada que nós apresentamos, que é do mapeamento do modelo de entidade de relacionamento para o modelo relacional. Então, as formas normais, esses conceitos de formas normais, eles vêm para resolver esse problema que o analista não se atentou no momento que ele criou as tabelas, né? Por quê? Se nós formos seguindo as regras de mapeamento que eu apresentei na aula passada, inevitavelmente você teria criado a tabela disciplina antes de criar a tabela de relacionamento curso-disciplina. Ou seja, esse problema jamais aconteceria, né? Então, essa é uma dica sobre as formas normais. Então, ok, pessoal. Vamos agora entender a terceira forma normal. Para estar na terceira forma normal, é necessário que a tabela também já esteja na segunda forma normal, ou seja, né, tem que atender já as regras anteriores se entrar nesse caso.
uma outra dica também é que a terceira forma normal, ela geralmente é aplicada a tabelas de relacionamento de 1 para n. Então vamos entender a definição. A definição, como eu disse, é um pouco chata de entender, mas a gente consegue entender nos exemplos. Né? Os exemplos, eles facilitam o entendimento. Então vamos lá, a definição. Todos os atributos da tabela que não são chave primária, né, que não fazem parte da chave primária, eles devem depender exclusivamente da chave primária. Pois bem, atributos não chave não devem estar vinculados a outro atributo não chave primária. É uma definição um tanto quanto difícil de entender, né, porque são lógicas matemáticas, né? Então às vezes fica a definição ela é um pouco difícil de entender. Mas vamos lá. Você tem, no caso, vamos usar o nosso exemplo novamente aqui de curso-aluno, né? Do relacionamento entre curso e aluno. Então nós vimos, né, que um curso ele contém muitos alunos e um aluno está vinculado a um curso. Aí o analista, né, o analista de banco de dados, ele vem aqui criar a tabela aluno. E ele vem a aluna, quais são os atributos? Matrícula, é a chave primária, né? O nome do aluno, qual o curso esse aluno está vinculado, que é uma chave estrangeira para curso, e curso nome. Opa! O que a definição nos diz? Quem é a chave primária da tabela? Matrícula de aluno. Perfeito? Curso sigla é apenas uma chave estrangeira para curso, mas não compõe a chave primária da tabela. Perfeito? É apenas nós temos um relacionamento de 1 para n, nós sabemos que na tabela de n você tem que ter uma chave estrangeira para a tabela de cardinalidade 1. Então aqui, mas não compõe a chave primária. A chave primária é matrícula. Pois bem, e nós temos aqui um atributo curso-nome que, voltamos a dizer, nada tem a ver com o aluno. É um atributo que está diretamente vinculado ao curso, ao nome do curso. Perfeito? E, ou seja, aí você analisa na tabela, esse atributo ele está vinculado ao quê? A curso sigla, que é um atributo que não é chave primária da tabela. Então, o que diz o atributo curso nome está vinculado ao atributo curso sigla, que é um atributo que não compõe a chave primária. Sendo assim, a tabela não está na terceira forma normal. Às vezes fica, mas eu estou confundindo com a segunda forma normal. É simples de entender isso. Segunda forma normal, são tabelas de relacionamento, né, de cardinalidade n para n. E a terceira forma normal geralmente é tabela de 1 para n. Perfeito? Que é esse caso aqui. Então, esse atributo nada tem a ver. Então, o analista, que a terceira forma normal ela diz, estabelece que deve ser criada uma nova tabela somente para esses atributos vinculados a outros atributos da tabela. A chave da nova tabela será o atributo identificador do qual há o vínculo. As definições são um pouco difíceis de entender, a gente vê na prática, né? Então, nesse caso aqui, onde você tinha o atributo curso nome aqui, que estava de forma errônea nessa tabela, né? Ele diz que você tem que criar uma nova tabela onde você vai colocar esse atributo curso nome e você vai vincular a esse atributo do qual há o vínculo, e esse atributo do qual há o vínculo se torna a chave primária da tabela. Então, ou seja, deveria-se, né, antes dessa tabela aluno, já existir a tabela curso, onde o analista ele falhou no momento desse projeto, né, na execução desse projeto, e colocou o atributo curso nome dentro da tabela aluno erroneamente. Então a tabela curso já deveria existir e na tabela aluno somente o atributo curso sigla. Pessoal, se você está claro isso, né? Essas formas normais elas fazem parte
essas 3 formas normais, elas fazem parte do conteúdo do curso, né? Mas são definições, né? São conceitos que, volto a dizer, uma vez que você fez a sua modelagem de dados corretamente, uma vez que você fez o seu mapeamento para modelo relacional para o banco de dados, seguindo as regras que nós apresentamos na última aula, esses problemas eles não vão acontecer, né? Um problema de você não ter criado a tabela curso, né? Do analista não ter criado a tabela curso. Então, volto a dizer, você vai se deparar com essas coisas quando você criar for trabalhar talvez com um banco de dados criados por terceiros que não seguiram essas regras de mapeamento, e você vai ter que entender se as formas normais foram aplicadas nesse banco de dados ou não, né? Então nesse caso a tabela curso já deveria existir, e a gente viu que aqui na primeira forma normal tinha um atributo que representava um conjunto de alunos, e aí não, você tem que ter a tabela aluno, e aqui tem que ter a tabela aluno tem que ter a chave estrangeira para curso, né? E no exemplo da segunda forma normal, nós vimos que deveria existir a tabela disciplina, e essa informação estava na tabela de relacionamento. Então, ou seja, são coisas que, seguindo a aula passada, esses erros jamais aconteceriam, né? Seguindo o passo a passo da aula passada. Então é importante, seu banco de dados ele foi criado considerando adequadamente as cardinalidades dos relacionamentos e o mapeamento para o modelo relacional foi feito de acordo com a quarta aula, considere que as tabelas do seu banco atendem às 3 formas normais. Seu banco estará normalizado. Perfeito, pessoal? Então, mas é importante, faz parte do conteúdo de bancos de dados que o aluno, que o profissional, ele conheça as 3, principalmente as 3 formas normais, né? Porque faz parte da literatura, faz parte do conceito de banco de dados. Talvez um profissional que não teve as aulas de mapeamento para modelo relacional adequadamente, as 3 formas normais, elas ensinam todo aquele conceito que nós já vimos na aula de mapeamento, né? Então, ele aplicando as 3 formas normais, o banco de dados dele vai inevitavelmente atender aquelas regras de mapeamento que se tornam mais didáticas, né? Para quem está começando a trabalhar com banco de dados, né? É mais didático a aula de mapeamento do que os conceitos das 3 formas normais, né? Que são muito teóricos, envolvem um pouco de matemática.